Existe uma curiosidade na história das Copas do Mundo que, até hoje, nenhuma seleção foi campeã com um treinador estrangeiro. Mas será que esse é o problema do Brasil? Na minha opinião, não exatamente. E eu não estou aqui falando de Ancelotti. Ancelotti deve continuar, na minha opinião, por ser um projeto, não por ter feito uma boa Copa do Mundo. Projeto precisa de continuidade. O problema da seleção brasileira é muito mais profundo do que quem está à beira do nosso campo. O Brasil sempre foi conhecido por impor o seu futebol. Era uma seleção que controlava jogo, que fazia o teu estilo deixar o adversário desconfortável. E hoje acontece exatamente o contrário. Quando a seleção entra em campo, parece que ele perde a identidade. E isso ficou muito claro agora nessa Copa do Mundo novamente. Contra a Noruega, evidenciou esse fato do Brasil perder a identidade. O Brasil aceitou o adversário e jogou exatamente como eles queriam que a gente se posicionasse na partida. E quando a gente precisava pressionar, faltou coragem. Quando a gente precisava criar, faltou criatividade. As oportunidades foram desaparecendo da seleção brasileira pela falta de construção coletiva, pela ausência de criatividade individual também. Então a gente ficou uma seleção esperando que o acaso acontecesse, e não como uma seleção que precisa fazer acontecer. E esse comportamento não é mais um acontecimento dessa Copa. Faz tempo que a gente tenta encontrar uma explicação. A cada eliminação a gente usa a mesma explicação. Perdemos para a melhor Croácia, perdemos para a melhor Bélgica, perdemos para a melhor Noruega. E talvez a pergunta que a gente tem que fazer é por que essas seleções se tornaram melhores do que a gente. A gente precisa entender porque a gente deixou de impor o nosso futebol e deixar de arranjar desculpa que a gente perdeu para a melhor equipe. Não, a gente não perdeu a melhor equipe, a gente está perdendo para nós mesmos. Antes, enfrentar o Brasil era uma preocupação. Hoje, qualquer seleção entra em campo acreditando que pode competir igual para igual. E o pior, consegue realmente competir de igual para igual. E não é porque tenha necessariamente mais talento, porque o Brasil ele não deixou de comandar o jogo propriamente por escassez de bons jogadores. A gente passou a ser passivo. A gente está perdendo características que sempre faziam parte da nossa identidade. Os meias criativos são cada vez mais raros. Os centroavantes goleadores já não aparecem com a mesma frequência. Até os nossos goleiros deixaram de transmitir aquela segurança que a gente teve por tantas gerações. Então, isso tem uma explicação muito mais profunda do que essa discussão rasa que a gente traz nas mídias sociais. Os nossos jogadores, eles brilham nos maiores clubes do mundo, mas quando vestem a camisa da seleção brasileira, parece falar uma linguagem completamente diferente do futebol brasileiro que a gente sempre conheceu. Muitos deles são preparados para resolver os problemas táticos do futebol europeu, até porque sai rápido para isso mesmo. E quando retornam à nossa seleção, eles retornam sem a nossa identidade, sem uma identidade coletiva que represente o futebol brasileiro. E por isso, a mudança precisa acontecer muito antes da convocação. O Brasil precisa investir nas categorias de base, profissionalizar a arbitragem, modernizar tecnologia e saber utilizá-la também melhor, melhorar a infraestrutura, discutir um melhor calendário que permita mais treino e mais desenvolvimento. A gente precisa fortalecer os nossos clubes para que os grandes talentos permaneçam mais tempo aqui e elevem o nível do nosso futebol. Durante décadas, o mundo olhava para o Brasil para aprender a jogar futebol. Hoje, muitas vezes, somos nós que tentamos copiar o modelo do futebol europeu. E não estou dizendo que a gente deve ignorar o que eles fazem de bom. Eu estou dizendo que o Brasil precisa voltar a criar também tendência, voltar a ter uma identidade própria e voltar a ser referência. Porque o Brasil não precisa apenas voltar a ganhar a Copa do Mundo. O Brasil precisa voltar a fazer o mundo parar para assistir o nosso futebol, parar para assistir a seleção brasileira. As 5 estrelas estampadas na camisa contam a nossa história, mas sozinha não mudam o placar. O respeito que elas representam precisa voltar a ser conquistado dentro de campo. E esse, para mim, é o verdadeiro desafio do nosso futebol brasileiro.